Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Nós vamos continuar nesse vídeo estudando sobre o fruto do Espírito e hoje estudaremos sobre fidelidade. Na verdade, eu pulei um dos frutos do Espírito. Na verdade, hoje teria estudamos bondade. A bondade vai ficar para semana que vem, se Deus permitir, tá bom? A base bíblica que nós temos para esse estudo é Gálatas 5, 22 e 23. E hoje nós vamos ler novamente esse texto. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, primeira tríade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembra que Paulo, quando está abordando o fruto do Espírito aqui, ele antes abordou as obras da carne. Então, o fruto do Espírito vai nos ajudar a refrearmos as obras da carne. Ou nós andaremos na carne, ou andaremos no Espírito. Não tem como ficar lá e cá. Nós temos que estar fixo, firme no propósito de andar no Espírito. Esta é a sétima virtude do fruto do Espírito. E algumas traduções apresentam, em vez de fé, em vez de fidelidade, a minha tradução é fidelidade, revista atualizada, mas a versão da irmã Esther, por exemplo, é fé, não é? Gálatas 5, 22. Fidelidade? É fé ou fidelidade? Depois da bondade. Fé, né? Ok. Não tem problema. O que parece ser um problema, na verdade, nos facilita, porque nós vamos entender que fé e fidelidade, elas se encaixam perfeitamente. A tradução não é o problema. Mas, quando a gente pensa em fé como fruto do Espírito, a gente precisa entender porque há diferença. Fé salvadora, fé dom do Espírito e fé fruto do Espírito. A gente precisa entender essa diferença e vamos trabalhar isso agora, para a gente compreender, tá bom? Compreendendo a fé, à luz da Bíblia. O que é a fé salvadora? Como ela se apresenta? Eu tenho dois exemplos, eu não quero dar mais que dois para não me prolongar, mas esses dois exemplos bíblicos mostram que aqui houve ação direta da fé salvadora. Lembrando que essa fé salvadora é colocada em nosso coração pelo próprio Deus. É o Espírito Santo que produz em nós esta fé, assim como é o Espírito que produz em nós a fé fruto do Espírito e também a fé, dom do Espírito. Vamos com calma, então? Você vai ler comigo? Eu vou ler só esses textos, tá bom? Capítulo 4, mulher samaritana conversando com Jesus. Jesus abre um diálogo com ela. E lá no final, no versículo 28, Vladimir vai ler para nós, 28 e 29, a gente vê a fé sendo manifestada, sendo gerada. O coração desta mulher encheu-se de fé. Essa é a fé salvadora. Pode ler, Vladimir. João 4. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Muito bem. Aí nós vamos pular lá para o versículo 39 e 42. Olha que maravilhoso. 39. Pode ler. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Continua, até o 42. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. Olha a fé aí. Dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? A fé salvadora chegou ao coração da mulher samaritana e ela foi testemunhar, irmãos. Isso é bonito demais. Não cale-se diante das maravilhas de Deus. Quando você puder, fale. Abre a boca, pregue a tempo e fora de tempo, testemunho. O mundo está em crise, essa é a hora da gente testemunhar e mostrar as maravilhas de Deus. A mulher samaritana foi uma fiel testemunha de Cristo e a fé salvadora chegou. Atos 16, 14 é um outro texto. Deixa eu esclarecer isso aqui para você não ficar perdido, tá bom? Nós vamos ler Atos 16, versículo 14 e vamos ler Atos 18,
versículos 7 e 8. São 2 episódios, tá bom? No livro de Atos. Vamos lá? Quem for ler, lê bem bonito, tá bom? Bem alto. Atos 16, versículo 14. Paulo em Filipos. E olha o que acontece. Pode ler. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos disputava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha. Ok. Quem abriu o coração? Lídia. Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. Aí pode ser o Espírito, pode ser o próprio Cristo, né? O fato é que a fé brotou. Ela ouviu. E aí você lembra que Paulo diz em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que eu fraquejo na fé, eu estou lendo pouco a Bíblia, eu estou orando pouco, a minha comunhão está rala. Quando eu fortaleço a minha comunhão, a fé é aumentada. Agora vamos para Atos 18, versículo 7 e 8. Outro irmão pode ler? Atos 18, 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Olha o versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Atos 18, mais uma família, mais um povo foi alcançado. Por que eles foram alcançados? Porque o Espírito entrou com a fé no coração daqueles homens e eles creram. Então isso é fé salvadora. Não tem a ver com fé fruto do Espírito, muito menos com fé dom. Vamos para frente? A fé, dom do Espírito. Leia comigo, bem bonito. O dom de fé é a capacitação divina para agir à luz das promessas de Deus com confiança e fé não duvidosa, crendo que Deus é capaz de cumpri-las. 1 Coríntios 12, 9 e 10 e 1 Coríntios 13, 2. Capítulo 12, capítulo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia? Aqui é fé, dom do Espírito. Esta fé não é a fé salvadora. Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto. Eles já receberam a fé salvadora, já creram em Cristo. Agora ele vai falar da manifestação dos dons, orientando esta igreja, a qual ele amava muito, sobre a questão dos dons espirituais. E aí nós vamos no capítulo 12, versículo 9 e 10. Está comigo aí? Vamos ler a partir do 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, que é o dom da sabedoria. O outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, pelo mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Aqui você tem um detalhe. Quando estuda sobre os dons, a gente aprende isso. Os dons, eles geralmente andam juntos. Assim como o fruto do Espírito, um vai gerando o outro. O amor gera, né? Todos os outros frutos do Espírito. Aqui você vai perceber, no versículo 9, vai dizer que a um pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. O dom de curar está associado à fé. Porque quem não tem fé não terá também o dom de curar. E aí o dom de curar está manifestado a operação de milagres, que é diferente da cura. Você percebe? Fé, cura e operação de milagres. Andam juntos os três. Interessante. Quando estudarmos sobre os dons novamente, a gente volta nesses detalhes. Por enquanto, segura aí. Então, aqui está a manifestação da fé como dom do Espírito. Está clara a diferença? Está clara? Está claro para você que está me ouvindo aí no YouTube? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já fez um comentário? 79% das pessoas que entram aqui no meu canal não são inscritos. Será que você é um deles? Te peguei, né? Vamos lá, vamos continuar. A fé como fruto do Espírito. Agora sim, fé ou fidelidade, depende da sua tradição. A irmã Esther está atenta ao estudo e ela vai me ajudar daqui a pouco lendo o próximo texto. O que é fé, fidelidade, fruto do Espírito?
Esse fruto indica a unidade e a coerência da vida no Espírito. Lembra? Obra da carne, fruto do Espírito. Andando na carne, manifestarei as obras da carne. Andando no Espírito, manifestarei o fruto do Espírito. Dá a ideia de crescimento e de maturidade espiritual. E aí tem que lembrar que o fruto do Espírito tem a ver com o caráter. Já o dom do Espírito, fé, não tem nada a ver com caráter. Você pode ser um crente mais ou menos, meia boca, e ter dons espirituais. Isso é uma crise na vida de alguns crentes, né? O cara é 7-1, o cara não cumpre a palavra, tem um caráter todo torto, e Deus usa ele com dons. Isso, Deus usa. Porque o dom é o fazer. O dom não requer santidade. O ideal é que você seja santo, para que Deus use você de maneira poderosa, correta, e a sua vida testemunhe disso. Mas você pode ser... Quer ver um exemplo bíblico? Balaão. Deus não usou Balaão, mas ele era um caráter torto. Então, a santificação está no caráter. O caráter tem a ver com o fruto do Espírito. Então, como é que a gente conhece uma pessoa? Se ela manifesta o fruto do Espírito. Tem pergunta? Tem, né? Eu vivo a tua testa enrugada. Vamos explicar. Pode falar da sua dúvida. Não, dons? ficou a pessoa. Nos dons? Deu o caráter duvidoso e mesmo assim. Aham. É isso aí. Isso aí. Porque a manifestação do dom não requer dele santidade. Ele pode ter o dom da cura, o dom de sabedoria, o dom de discernimento do Espírito. Ele pode ter o dom, mas não necessariamente ele tem uma vida santificada. Ele pode ser um crente carnal e Deus vai usar ele na manifestação dos dons. Sansão tá meia boca, né? Quando Deus usou ele. Um bom exemplo também. Mas eu falei de Balaão porque a história de Balaão mostra claramente isso. Balaão se vendeu para falar o que o outro queria, mas aí chegou uma hora que a mula foi levando ele, imprensando ele. Cara, você não está vendo? Deus está falando, Deus vai me matar se você for. Deus colocou um anjo na frente dele, impedir ele. Ele não chegava, o anjo, a mula chegou e a mula falou com ele. Ele estava na carne, mas ele era usado nos dons do Espírito. Então, entenda isso. Os dons têm a ver com fazer. O fruto tem a ver com a vida de santidade, caráter bonito. Quem vai desenvolver um caráter bonito? Quem estiver cheio do Espírito. Então, você pode ser usado nos dons sem ter o caráter bonito. O ideal é que os dois andem juntos. Caráter bonito e os dons espirituais sendo usados. O seu testemunho vai ser mais forte. Ajudou ou não ajudou? Mais ou menos. Ajudou mais ou menos. Assim, de acreditar na pessoa, entendeu? Eu já vi várias vezes isso. Eu vivi no mundo pentecostal, vocês não viveram, né? Eu vi isso. Irmão, é um negócio perturbador isso. O cara era amaziado, o cara não pagava o que comprava. Quando Deus tomava ele, meu irmão, era um negócio assim do outro mundo. E você também pode. Mas pode crer que acontece. Eu te dei os exemplos bíblicos. Mais dúvida? Juliana está com o olho regalado. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, em 15 anos que eu estou aqui com vocês. Mas vocês não lembram, né? 15 não, tem mais, né? Tem mais tempo, né? Que nós estamos juntos. Posso ir para frente? Tem coisa boa aqui, hein? Depois eu esclareço o restante. Vamos lá para os textos que a irmã Esther vai me ajudar a ler. A irmã Esther vai ficar com 2 Timóteo 2:2, tá bom? E eu vou ler Mateus 26, 52 a 54. Esse estudo de hoje está muito bom. Não vai embora não, fica aí. Você que está acompanhando aí no YouTube, fica aí que tem coisas preciosas para eu te entregar aí de graça. Que benção, né? De graça recebeste, de graça dá. É assim que Jesus falou, né? Mateus. Eu vou para Mateus e irmã Esther vai para 2 Timóteo 2:2. Tá joia? Irmã Esther já achou? Então pode ler. Manda ver. Manda bala. Vai. Fiéis aí é pistóis, vamos chegar lá daqui a pouco. Fiel aí é fidelidade, homem fiel, de caráter bonito. Então Paulo está dizendo, olha, o que de mim você ouviste, Timóteo? Confia em homens fiéis, discipula outros, para que a gente possa levar esse evangelho à frente. Agora vai comigo para Mateus. Opa, pulou aqui. Vai comigo para Mateus 26. Nós vamos ler de
52 a 54. Mateus 26, 52. Estou lendo, hein? Então Jesus disse, embainhar a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então Jesus está mostrando aqui que ele tinha fé, e tinha muita fé, né? Pedro queria passar o cerol lá e Jesus falou, calma, quieta sua alma aí. Você não sabe que eu posso orar a Deus e Deus pode mandar agora 12 legiões de anjos? É muito anjo. Jesus está manifestando o dom da fé. Ele cria, ele não tinha dúvida. Jesus era perfeitamente cheio do Espírito e por isso ele manifesta. Se lembra disso, irmãos? Todo o fruto do Espírito está em Cristo, manifestado em Cristo. Por que todo o fruto do Espírito está manifestado em Cristo? Por quê? Porque Deus tem no seu caráter todo esse fruto do Espírito. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é fiel. Porque fidelidade aqui, fé, tem a ver com fidelidade. Deus é fiel, é no caráter de Deus, está inerente isso no caráter de Deus. Então, deu para pegar essa diferença? Fé salvadora, fé dom e fé fruto. É a fidelidade privada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre suas promessas e termina o que começa. Nós, latinos-americanos, vamos falar só de nós brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande, porque o caráter da igreja brasileira é um caráter ainda fragilizado, dúbio. A gente assina um compromisso que vai ajudar o missionário, no primeiro aperto, a gente já corta a oferta missionária. Ou diminui a oferta missionária. Por quê? Porque nós não temos esse compromisso. Isso tem a ver com caráter. Sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Então, quem é fiel, quem tem fidelidade no caráter, ele cumpre sempre suas promessas e termina o que começa. Existe um pensamento que a gente vê no canal do YouTube, até subiu a moça que a gente acompanhava aí, não sei por onde que ela anda, que ela, nos vídeos dela, é bem engraçadinha, ela é mineira, fala com tom de mineiro, né? Lencinho amarrado no cabelo, não lembro o nome dela. Ela tem um vídeo que ela diz para a filha dela, termine seus começos. Você começou algo? Termina. O sanguíneo, eu sou sanguíneo, então deixa eu falar de mim. Sanguíneo tem uma tremenda dificuldade de começar uma coisa e terminar. Sanguíneo começa a todo vapor, igual Coca-Cola. Vou fazer um curso, vou estudar inglês, se matricula, paga 3 mensalidades, já adianta. Agora eu vou estudar inglês. No mês seguinte, já não vai mais na aula. Já está em outro projeto, já está olhando para outro canto. Sanguíneo tem dificuldade de concentração, de perseverança. Então, isso tem a ver com caráter. Falta de perseverança é imaturidade. Às vezes pode ser pecado, mas geralmente é imaturidade. Você se enrola. O escritor aos Hebreus vai nos advertir, né? Dizendo para a gente deixar todo o pecado e o embaraço. São duas coisas diferentes. Qualquer hora eu vou falar disso aí. Se você quiser saber melhor, podcast Pastor Vanderlei, Palavra Esperança, tem lá um podcast no Spotify. Você pode ouvir sobre isso, quando eu falo sobre os perigos de Hebreus, da carta aos Hebreus. Procura lá que você vai achar. Vamos lá então? Para descrever as diversas nuances da fé, o Novo Testamento vai empregar 3 termos no grego. Aqui o negócio melhora e amplia, agora o leque vai abrir. Fique comigo aí, não vai embora. 3 termos no grego vai ser usado para a gente entender o que é a fé, fruto do Espírito, e como ela se manifesta. Então tem um substantivo, tem um adjetivo e tem um verbo, que envolve essa questão do fruto do Espírito, fé. O substantivo, que é a própria identificação da palavra em si, cuja forma é pistis, não sei se é assim que se pronuncia, tem 2 significados, fé e confiança, e fidelidade ou lealdade, aquilo que torna uma pessoa confiável. Eu sempre, quando eu chego aqui, eu me lembro da frase do pastor Josué. Eu cheguei na Fonte de Água Viva, estava concorrendo ao ministério, há 15 anos, 16 anos atrás, não lembro quanto tempo, e aí, no formulário que eu preenchi,
uma das perguntas era que eu indicasse 3 pessoas como referência, igual emprego mesmo, né? Eu tive que dar referência. Bom, dei referência de 3 pastores. E o primeiro pastor que eu coloquei lá foi o pastor Josué Martins. E eles ligaram o pastor Josué Martins, porque o pastor José me falou, me ligaram aí da igreja. E aí, falei, José, o que você falou? Eu falei para eles que eu confio em você, com você eu deixo a chave da minha casa, a chave do meu carro, minha família, minha carteira. Quando eu voltar vai estar tudo íntegro. Ninguém vai estar fora do lugar. Eu confio em você, você é um homem confiável. Isso é pistas. Alguém de confiança. Você conhece alguém assim? Você pode deixar a chave do teu carro, tua carteira, tua família, tua casa, e quando você voltar está tudo no lugar? Essa pessoa, ela é confiável. Tem a ver com caráter. Agora, se você não confia, não faça isso, é muito perigoso. Não faça isso se você não confia nessa pessoa. Eu vou te dar uma dica aqui. Se você não estiver se relacionando com ela pelo menos 3 anos, nem sonha com essa possibilidade, é muito perigoso. Eu tenho para mim uma teoria, você só conhece alguém convivendo com ela pelo menos, no mínimo, 3 anos. Mesmo assim, você vai surpreender depois de 3 anos. Você vai... Ué, será? Gente, não sabia que ela era assim. Pois é, tem que conviver. Vamos então. O verbo, então, o substantivo, pistes. O verbo é pistel. O verbo corresponde a uma forma escrita de seria pistel, tem um acento ali, mais fácil para ler, e fala da ação de crer e confiar. Então, veja bem, a fé, fidelidade, ela é um substantivo confiável, mas ela é um verbo, o verbo confiar. E nele a gente pode confiar. Lembra do cântico? Deus tem isso inerente no caráter dele. Eu e você precisamos ter isso no nosso caráter. E aí, a gente precisa compreender isso na terceiro termo. Ela também aparece como adjetivo. Substantivo, verbo, adjetivo, cuja forma de pronúncia é pistóis, não sei se é isso, que também tem 2 significados. Pode se referir a crente, às vezes o versículo está falando de crente, muito embora a palavra crente aparece poucas vezes na Bíblia, se não me engano é 4 ou 5 vezes no Novo Testamento, a palavra discípulo é que mais aparece. E fiel, aquele que é confiável, fidedigno. Nós começamos o culto lendo Colossenses 4, e aí Paulo testemunhando de Tíquico e de, qual foi o outro? Onésimo. Paulo disse que eles eram discípulos fiéis. Irmã Esther leu 2 Timóteo 2,2. Aquilo que recebeste de mim, ouviste, confia homens fiéis. Tem a ver com o caráter. Isso é crente de verdade, fidedigno. Gente que se ensina ou não, é a palavra dele, não vai mudar. Mesmo que sofra o dano, ele não vai mudar. Isso é caráter. Ficou dúvida até aí? Vamos lá? Epáfras, falei que ia falar de Epáfras. Olha Epáfras aí, ó. Tíquico nós já lemos, Colossenses 4,7, e já lemos também Onésimo, Colossenses 4,9. Faltou Colossenses aqui, tá? Mas tudo é Colossenses, inclusive o último. Como nós já lemos Tíquico e Onésimo, então vamos começar por Epáfras, mas aí está no mesmo livro, mesma carta, vamos ler tudo, né? Me ajuda aí, irmã Wanda, lendo Colossenses 1,7. Leia bem alto, por favor. Colossenses 1,7. Já achou, não? Então pode ler. Não, você pode ler. Pode ler, dona Wanda, bem forte. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ok. Segundo foste instruídos. Fiel ministro aqui, a tradução literal é discípulo fiel. Epáfras não é mais um discípulo iniciante. Ele já subiu de nível. Ele já é um discípulo fiel. E aí Paulo está honrando esse homem, dizendo de Epáfras como foi bom. Por isso que a gente pensa que Epáfras pode ter sido um dos que portador da carta e provavelmente um dos fundadores na igreja de Colosso. Paulo não fundou a igreja de Colosso. Agora vamos para lá para o capítulo 4. Nós já lemos no começo do culto, vamos ler agora de novo. Vladimir, leia o 4 o 7 e o 9, por favor. Capítulo 4. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro,
servo do Senhor, de tudo vos informará. Para aí, fiel ministro aqui é discípulo fiel, ok? 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Para tudo aí e olha para mim. Dá um zoom aí. Você já foi chamado de discípulo fiel? Você tem buscado ser esse discípulo fiel? Alguém que não é aquele crente somebody love, sabe? Fala que vai, amanhã eu tô lá e nunca chega. Não, isso não é. É se ensina ou não, é caráter, é vida bonita. É andar na verdade, andar na luz. Trevas não é nosso lugar, meu amigo, minha irmã, meu irmão. É na luz. Isso tem a ver com caráter. Esses homens foram colocados num patamar de discípulos fiéis. É isso que eu busco e é isso que eu quero que você busque também. Não é ser religioso. Cuidado, a igreja brasileira é uma igreja muito religiosa. A gente acha que ir à igreja é ser um cristão, ser discípulo. Não tem nada a ver. Se a igreja não puder funcionar como na pandemia, você vai fazer o quê? Vai se desesperar? Vai desviar da fé? Vai abandonar? Vai jogar a toalha? Ser discípulo fiel está disposto a pagar o preço. Entendeu? A gente vai caminhar mais um pouquinho e agora a gente está afunilando um pouco mais. Agora vai estreitar. Na grande maioria das vezes que pistos ocorre no Novo Testamento, significa a fé que é confiável, entregue e obediências totais a Cristo. Querido, fidelidade tem a ver com o senhorio de Cristo. Não existe isso na Bíblia, entenda isso. Esse evangelho meia boca, pai de sofrer, só vitória, isso é falso, cuidado. A Bíblia, quando fala de Jesus como Salvador, primeiro ela fala de Jesus como Senhor. Se Jesus não for Senhor, ele não será Salvador. Você está sendo enganado. Se você não estiver disposto a submeter a Cristo como Senhor, você não terá Ele como Salvador. Não tem desassociação. É indissolvível isso. Senhor e Salvador. Não é Salvador e depois Senhor. Ele precisa ser Senhor. Aí sim ele será Salvador se você confessá-lo com a boca e crer com o coração. Romanos 10. Fica a dica. Pistos descreve o homem em cujo serviço fiel podemos confiar e cuja palavra podemos aceitar sem reservas. Descreve o homem, presta atenção, descreve o homem com a fidelidade inflexível de Jesus Cristo e total fidelidade de Deus. É alguém que você não tem nenhuma chance de duvidar dele. E aí, querido, aqui tem um detalhe. Se você não confia no pastor Vanderlei, você que é minha ovelha, se você não confia no pastor Vanderlei, eu quero falar uma coisa para você bem grave. Você é membro desta igreja, mas eu não sou seu pastor, porque não há confiança. Assim como eu preciso confiar em você, você precisa confiar em mim. Domingo, o pastor Leoni usou uma expressão aqui, né? Que você deveria se entregar a Cristo e entregar-se ao pastor. Eu entendi o que ele quis dizer. A ideia de entregar aí é confiar. A ovelha precisa de pastor. E eu sou um pastor. Eu tenho gasto a minha vida integralmente para pastorear você, e você precisa confiar. Se eu sou confiável e você acha que eu sou confiável, continue aqui. Se você acha que eu não sou confiável, agora o meu adeus. Bye, bye. Dudu gostou, hein? A fé que nos equipa para depender de Deus, vivenciar e desfrutar da sua paz em nossos corações, quer em tempos de tranquilidade, quer em tempos de aflições. Aí a Juliana vai ter que ler esses textos, porque ela está nessa aflição, né? Irmãos, essa fé, fidelidade, ela gera em nós paz, porque paz também é fruto do Espírito. Não é só no tempo de tranquilidade, é mole confiar em Deus esse mês, 13º, participação nos lucros, você vai ganhar ofertas, vai trocar de guarda-roupa, vai trocar de carro, a conta está transbordando, né? Aí é mole, né, ter tranquilidade. Não é disso que está falando. É confiar em Deus no tempo da abundância, mas confiar em Deus, principalmente confiar e descansar no tempo das aflições. Você entende isso? Dudu tá gostando. Aí eu gosto. Dudu tá me animando. Glória a Deus. Tá bom demais esse negócio aqui, né? Esse estudo. Vamos lá? Filipenses 4, 6 e 7. Irmã Juliana vai ler. E aí, Vladimir vai ler Romanos 5, 1. E Hebreus 11 é o capítulo inteiro. Então, nós não vamos nem ler. Você sabe o que eu estou falando? Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé.
Sexta-feira tem live. Vou falar sobre José. 21 horas, aguardo você. Fique ligado. Bom, vamos ler? Filipenses? Juliana. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo Olha a paz aí. guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero que você, Juliana, coloque seu nome aqui no versículo 6, na frente do versículo 6. Juliana, leia assim. Juliana. Juliana, Vai? Não andeis ansiosa. não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, Juliana. Coisa alguma. Derrama a confiança em Deus. Não há nenhuma possibilidade dele abandonar a gente. Não há nenhuma possibilidade dele se tornar limitado. Não há nenhuma possibilidade de Deus esquecer de mim e de você. Não há nenhuma possibilidade. Isaías diz que nosso nome está gravado na palma da mão dele. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele permita. É nele que você pode confiar. Essa fidelidade Deus tem de sobra. É abundante. Deus é fiel, irmão. Isso não pode ser uma frase. Isso tem que ser algo que sirva de testemunho. Que nossa fé, nossa confiança esteja alicerçada, firmada, enraizada nessa palavra poderosa de Deus. Aí, Romanos 5:1, nós vamos ler, Vladimir vai ler, e Hebreus 11 você lê depois em casa. Justificados, pois, mediante a fé, Amém. temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que temos paz com Deus? Porque o fruto do Espírito fé está em nós, porque nós fomos reconciliados com Deus, fomos filhos de Deus, temos esse Pai Celeste que nos ama, Ele prometeu. E aí, irmãos, paz com Deus. Paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo. Lembra quando estudamos paz? Tem um vídeo aí já sobre a paz, dá uma olhadinha, vai aprender sobre isso. Para encerrar, nós já temos que ir embora, né? A hora foi embora, hein? Por isso, minha conclusão, a fidelidade de Deus tem dois sentidos. Ele cumpre e cumprirá o que tem prometido em sua palavra, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Vamos lá? Esse texto é maravilhoso. Dois textos que vão corroborar. Irmão, nós vamos sair daqui quicando de fé. Sabe? Pneu calibrado. O coração vai sair calibrado. Você vai sair aqui abençoado desse vídeo, eu tenho certeza. Deus está aqui. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Glória a Deus. Pode aplaudir mesmo, Dudu. É isso mesmo. É para Jesus. Ele merece. Ele é o campeão dos campeões. Vamos lá. Aí. O que eu estou sentindo, o Dudu está sentindo, irmão. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Vamos lá. 2 Timóteo 2,13. Leia bem alto, Kenny, com coragem, mesmo, bonito. Se somos infiéis, permanece fiel. Aleluia. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De maneira nenhuma. Lê de novo, Kênia. Se somos infiéis, Aleluia. permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Confia nisso. Não importa as circunstâncias, confia nisso. E aí, se você assistiu a live sobre Abraão, primeira live sobre Heróis da Fé, já está aí no canal, você viu que eu passei nesse texto aqui. Então eu vou ser assim, bem cirúrgico, vou só ler o texto para você ficar querendo saber mais. Aí você vai lá no vídeo de Abraão, você vai ser edificado. Abraão foi chamado pai da fé. Por que ele foi chamado pai da fé? Você vai ouvir agora um relato pequeno de Gênesis 15, de 1 a 6, que diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro? E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o pode. Já tentou contar a estrela? Toda criança já tentou contar a estrela, né? Impossível. Olha para o céu, conta as estrelas, se pode. E lhe disse:
Será assim a tua posteridade. Olha o versículo 6, irmãos. Aleluia. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui está. Ele creu. É isso que eu e você precisamos fazer. Crer é suficiente. O demais ele vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer. Lembra de Jesus ressuscitando Lázaro? Ele falou, tirai a pedra, porque a pedra eu e você podemos tirar. Mas na hora de dar ordem para a vida retornar, aí era com ele. Ele pode dar vida a quem está morto. Ele pode ressuscitar, porque ele tem poder para isso. Deus abençoe você. Tenha sempre esperança. Não saia daqui sem deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, para que outras pessoas sejam abençoadas. Se essa palavra te abençoou, compartilhe. Senta o dedo aí direitinho mesmo. Vai com coragem mesmo. Dá um like bonito aí e compartilha. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Forte abraço.